A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, uma ótima tarde a todos vocês. Aqui quem vos fala é o pastor Cleiton Santos. Nós somos da igreja Ministério Palavra de Deus, tá bom? Ministério da Palavra de Deus. Esse ministério é um ministério novo, tá bom? Tem começado há pouco. Nós estamos com um trabalho lindo, um projeto lindo da mão de Deus, que é trazer para vocês as mensagens de Deus espiritual para a tua vida. Às vezes você está num trabalho, às vezes você está dentro de casa, às vezes você não tem como sair, ainda mais nessa pandemia, da qual infelizmente o vírus já pegou e já matou muita gente. E você está precisando de uma palavra, talvez a tua vida não esteja no melhor momento, você está passando por uma crise, uma situação delicada. E esta palavra hoje é para você. Nós estamos aqui para tirar tuas dúvidas a respeito da palavra de Deus. E eu peço que no final desse vídeo, você que tiver alguma dúvida, que deseja que nós viemos fazer algum vídeo ou uma live referente à tua dúvida, para que a gente possa tirar a tua dúvida na palavra de Deus, deixe lá o seu comentário, tá bom? Deixe também o seu like ou o seu dislike, pois é muito importante. E se possível, se inscreva no nosso canal, tá bom? E ative o sininho para receber todos os vídeos que nós iremos postar, para que tu possa estar por dentro de tudo que estamos fazendo, tá bom? No final de tudo, se você desejar abençoar esse ministério, entre em contato com o número que estará logo embaixo, que é o número dos contatos, tá bom? Agora, sem mais delongas, vamos ao principal, que é a palavra de Deus. Mas antes disso, eu gostaria de orar pela sua vida. Amém? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, toma essa pessoa que está me ouvindo agora. Não sei o que ele ou ela tem passado na sua vida, mas sei, Senhor da Glória, que estamos num momento de grandes aflições. Momento esses a qual, Senhor, muitas das vezes está faltando as coisas em casa, muitas das vezes não temos no dia a dia como, Senhor da Glória, colocar os nossos filhos para estudar, seja para estar na rua brincando ou ir a algum outro lugar. Porque temos um risco muito grande a respeito do Covid-19, um novo coronavírus. Meu Deus, protege esta família. Guarda esta família nas tuas mãos. Guarda contra esse vírus que já matou muita gente. Então, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu venho te pedir agora para que o Senhor venha guardar, para que o Senhor venha abençoar e a tua presença habitar no lar desta família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, vamos lá, eu quero falar com vocês sobre dois assuntos. O primeiro assunto é como se deve orar. Essa pergunta tem sido frequente na nossa igreja, no nosso ministério que o Senhor nos deu. De como se deve orar, a quem eu tenho que pedir, quem eu tenho que clamar. E a segunda pergunta é temer a Deus, temor, ter temor de Deus, temer a Deus. Nós vamos falar a respeito desses dois assuntos. E vamos começar primeiro falando sobre a oração. Vamos pegar aqui a Bíblia e vamos ler no livro de Mateus, no capítulo de número 6, no versículo de número 9, que Jesus Cristo está nos ensinando a oração dominical. Ele está exatamente nos ensinando como se deve orar, a quem nós temos que pedir, a quem nós temos que clamar e como fazemos isso. Eu vou estar lendo aqui para você, tá bom? Para que tu possa entender. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Até o versículo de número 13. Nós vemos aqui no versículo de número 9 que Jesus Cristo, ele nos ensina desta forma, que nós devemos pedir não a Ele, não a outro Deus, não a santos. Nós temos que pedir ao Deus único, ao único e verdadeiro Deus. Ele diz: tudo que pedires ao Pai em meu nome, recebereis. Ele está dizendo que nós temos que pedir em nossas orações, não a Ele, Jesus Cristo, mas em nome dEle. Porque Ele diz: tudo que pedires ao Pai em meu nome, recebereis. Quando orai-vos assim, como nós lemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A primeira coisa que nós devemos fazer é pedir ao Pai
que está nos céus e santificar o nome dele. No caso, é dar glória, render graças ao nome dele, seja através de um cântico, de um louvor espiritual, ou até mesmo de palavras, de coisas que ele tem feito na sua vida. É isso que nós devemos fazer. Rogar ao Pai e pedir, lembrar, trazer a lembrança, a memória de Deus, das coisas que ele tem feito na sua vida, na minha vida. Então, quando você for orar, você sempre direciona a sua oração ao Deus único, ao real, único e verdadeiro Deus. E quanto a Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Filho de Deus. E sendo o Filho de Deus, ele é o intermediador entre Deus e os homens. É no nome dele que nós temos que pedir a Deus o que nós precisamos, o que nós queremos, a nossa conversa. A nossa intimidade parte a partir da pessoa de Jesus Cristo. Ela começa a partir da pessoa de Jesus Cristo. Quando nós recebemos Jesus, nós encontramos em Jesus o meio de receber o Pai. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: há quanto tempo tenho eu estado convosco e não vistes o Pai? O Pai está em mim, eu estou nele. Eu e o Pai somos um. Veja bem, Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele deixa isso bem claro para nós. Pedro fala sobre isso na carta de 1 Pedro, no capítulo de número 3, no versículo 22, da qual ele diz que Jesus, ele indo aos céus, está à destra de Deus. Lógico, entendemos nisso, se ele está à destra de Deus, ele não está sentado no trono do Deus Todo-Poderoso. Como um filho, ele tem autoridade e poder dada pelo Pai, correto? Mas ainda assim, sendo filho, a unidade deles não está em os dois ser a mesma pessoa ou o mesmo ser, mas em estar, em ter o mesmo propósito e o mesmo querer, tá bom? Então nós pedimos, através da pessoa de Jesus Cristo, através do Filho de Deus, a Deus. É por isso que nós utilizamos o nome do Filho de Deus para nos achegarmos até a Deus. Porque Jesus Cristo é o caminho que nos leva até a Deus. Amém? Então, resumindo, toda vez que você for orar, peça a Deus utilizando o nome de Jesus. É simples assim. Outra coisa, tenha fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então você tem que ter fé, confiar e acreditar que Ele está ouvindo o teu clamor. Agora nós vamos voltar um pouco mais no Velho Testamento, ou como antigamente era conhecido, a Antiga Aliança. No livro de Provérbios, no capítulo de número 1, no versículo de número 7, vem dizendo assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, ou em outras traduções, o temer o Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Você teme a Deus? Se você disse que sim, eu quero replicar essa pergunta. Se você teme a Deus, então por que você desobedece os seus mandamentos? Se você teme a Deus, então por que você não o segue? Se você teme a Deus, por que não confia nele, a ponto de servi-lo em sua casa? Muitas das vezes nós dizemos que tememos a Deus, mas tememos mais a morte, tememos mais o medo de ir para o inferno e tememos mais a Satanás do que o próprio Deus. Porque nós temos no nosso coração que Deus é bom, mas além de ele ser bom, ele também é justo. E a sua justiça está em condenar as coisas ruins, em condenar o pecado. O pecado em si já tem a condenação vida por Deus. Mas todas as vezes que nós cometemos tal pecado, nós estamos nos condenando. Automaticamente, viemos a juízo por conta dos nossos erros. Satanás, ele não peca pela gente, ele nos induz ao pecado. Então, se hoje você tem no seu coração de que você teme a Deus, sirva a Ele. Entre dentro de uma igreja, não precisa ser a minha. Ouve uma live, participa de um culto. Tenha a referência de um pastor que possa te auxiliar, que possa lhe instruir e ensinar corretamente as palavras de Deus, para que tu possa servir e temer a Deus verdadeiramente. Porque se você for reparar uma coisa, quando nós tememos algo, nós não fazemos aquilo, correto? Se eu tenho medo de nadar, pois não sei nadar, eu entro no mar? A lógica diz que não, porque eu temo aquilo.
Eu tenho medo de morrer afogado, porque não sei nadar. Então a lógica é eu não entrar no mar. E mesmo se eu entrar, seria só molhar as pernas, mas nunca ia até ao fundo. Eu nunca poderia entrar numa piscina olímpica, pois é muito fundo. E por não saber nadar, morreria. Então eu teria um medo, um certo temor, que me levaria a não cometer tal atitude. Se nós tememos a Deus, por que cometemos tal atitude de pecar contra a sua palavra, de desobedecê-lo e de isso contra seus princípios? Pense nisso, tá bom? Que Deus te abençoe, tá bom? E no final, se você quiser nos abençoar com o seu dízimo, com a sua oferta, ou ofertar na minha vida, fique à vontade. E que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Tenha uma boa tarde. A paz.